Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo depois de amanhã, quarta-feira às 20 horas, em Cariacica, Espírito Santo, para enfrentar o Brasiliense pela Copa do Brasil. Mas sobre o jogo volto a falar no próximo conteúdo daqui a pouquinho, ainda hoje. Neste vídeo, o Botafogo ainda tem a oportunidade de fazer correções estratégicas para ser forte em 2023. Falo sobre adversários do Fogão no Campeonato Brasileiro da Série A. Nada justifica o que o time fez até aqui em 2023. Campanha ruim, desempenho ainda pior. Mas, entendendo alguns aspectos do futebol brasileiro, podemos pensar com otimismo, desde que o Botafogo tome ações corretas e eficazes. Antes de mais um conteúdo robusto aqui no canal Fabiano Bandeira, peço para que você se inscreva, é simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 41 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Fabi vai falar a respeito de outras equipes? Vou, porque quando alguém diz que o Botafogo pode cair no Campeonato Brasileiro, essa pessoa não pode olhar apenas para o Botafogo. Tem que ver outras equipes da Série A. Tem 20 times na competição. Se alguém disser que o Botafogo vai ser campeão, não adianta só observar o nosso Glorioso. Tem que observar outras equipes no Campeonato Brasileiro ou que fazem parte do Campeonato Brasileiro. E é essa visão que eu vou trazer para cá, não para que haja desculpa para o que foi feito no Botafogo até aqui neste ano, mas para que possamos ver que há sim a oportunidade. O Botafogo tem como encurtar caminhos, começando pelo Bahia, que perdeu para o Itabuna por 1-0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. Bahia agora também é SAF. Já tinha perdido para o Sport na Copa do Nordeste, lá em Recife, por 6-0, um placar muito feio, com uma equipe completamente diferente, uma equipe mais fraca. O Bahia jogou na primeira fase do Baiano contra o próprio Itabuna e perdeu por 4-0, e agora disputando a semifinal, num jogo que teve pouco mais de 1.500 torcedores acompanhando, o Bahia perdeu por 1-0 para o Itabuna. Pode até conseguir ir para a final, mas já perdeu para o Itabuna 2 vezes recentemente. Coxa, no Campeonato Paranaense, o Coritiba foi eliminado nas quartas de final pelo Cascavel. Já se classificou em terceiro na primeira fase, perdeu por 3-1 na ida contra o Cascavel, empatou na volta em 0-0, eliminado pelo time que ficou na sexta posição do Paranaense na primeira fase. O Coritiba está se reforçando na temporada de 2023. Minas Gerais, galera, o fortíssimo Atlético Mineiro perdeu ontem para o Atlético no primeiro jogo da semifinal por 1-0. O Atlético Mineiro, que teve em campo Edenilson, não vou nem falar por posições, mas Edenilson, Vargas, Hulk, Mariano, Hever, Paulinho, perdeu por 1-0 para o Atlético de Sassá. Gol de pênalti do Atlético. O Galo teve um pênalti a seu favor também por volta dos 32 minutos da segunda etapa. O Hulk bateu na trave. E por que eu digo que não foi falta de disposição ou de vontade do Atlético Mineiro? A bola bateu na trave no pênalti do Hulk, ia saindo na lateral, um jogador do Galo que estava no rebote, saiu correndo, foi na lateral, passou até pelo bandeirinha, deu um carrinho para trás, conseguiu o passe para o companheiro dele, depois de um pênalti perdido. Ele não ficou parado, ele ficou tentando resolver as ações, mas o Atlético Mineiro teve vontade, disposição, pouco futebol, pouca organização. Pode virar na segunda partida e se classificar para a decisão do Campeonato Mineiro. Mas já está marcado que o Atlético, em um jogo de semifinal, ganhou do Galo
por 1-0. Cruzeiro, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. América 2-0 no time do Ronaldo. E a torcida muito chateada com o fenômeno. O Cruzeiro agora é SAF. Depois de um bom tempo na Série B, conseguiu o acesso para a Série A. Muita gente ficou feliz e acreditando que as coisas pudessem mudar rapidamente, que o Cruzeiro pudesse ter um timaço. Não é assim. A SAF do Cruzeiro enfrenta peculiaridades que nem a do Botafogo enfrenta. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Continue comigo. Santos, eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. A última rodada para eles, melancólica. Derrota para o Ituano por 3-0. E o Santos, em dado momento, se preocupou com o rebaixamento no Campeonato Estadual. Corinthians, eliminado nas quartas de final, em casa, pelo Ituano no Campeonato Paulista. 1-1 no jogo, 7-6 para o Ituano nos pênaltis. Um time que tem estrutura, estádio, sempre cheio, grandes jogadores, foi eliminado por uma equipe do interior paulista. O Fluminense, campeão da Taça Guanabara, venceu o Flamengo no meio da última semana de virada por 2-1. Perdeu para o Volta Redonda no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Estadual, também por 2-1 em Volta Redonda ontem. O Fluminense pode virar e ir para a final, mas poderia ter perdido até por mais. Por quê? Teve um pênalti não marcado para o Volta Redonda quando o jogo estava 2-0. Imaginem, 3-0 para o Volta Redonda. Será que o Fluminense conseguiria reagir? Difícil. E é a segunda derrota do Fluminense para o Volta Redonda na competição. Na primeira fase, 1-0 Voltaço para cima do tricolor carioca. Ainda posso falar do Grêmio, que faz belíssima campanha no Campeonato Gaúcho e vai jogar a semifinal com o Ipiranga, mas na última rodada da primeira fase, neste final de semana, empatou em 0-0 com o próprio Ipiranga. Os dois times com os reservas. E eu li críticas aos reservas do Grêmio. Gente do Sul falando o seguinte: bem, o Grêmio tem um ótimo time titular, mas precisa contratar porque não tem banco. Não tem como jogar ou contar com muitos desses jogadores que estão atuando contra o Ipiranga. O Flamengo, que tem um timaço e ainda não se encaixou na temporada de 2023, já perdeu alguns títulos, já perdeu para rivais. Infelizmente, o Botafogo falhou em demasia contra o Flamengo lá em Brasília, mas também está ruim para o lado do Flamengo. Hoje tem Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, o primeiro jogo da semifinal. Falei sobre vários adversários. É para dizer que está tranquilo para o Botafogo, então que o Botafogo pode olhar para o lado, observar o cenário e pensar: vamos surfar nessa onda e o que tiver que fazer a gente faz, o que não tiver que fazer a gente não faz. É claro que não, gente. Vai chegar o aporte financeiro de 2023, estabelecido em contrato pelo John Textor, e temos que entender melhor qual vai ser o valor aportado, porque quando o Botafogo lançou nota em 2022 dizendo que o Textor tinha colocado mais dinheiro do que o estabelecido em contrato no primeiro ano, não houve clareza sobre adiantamento. Só dizia que o John Textor aportou mais que o esperado. Mas vai chegar um bom valor para o Botafogo em 2023. O que vai ser feito? É importante ter um CEO e talvez até um CFO. O Botafogo, isso eu faço até um meia-culpa, não pode ser gerido de longe pelo John Textor. É claro que ele é o acionista majoritário, mas por que eu faço meia-culpa? Dada a empolgação do momento, quando o Botafogo virou o SAF, a gente esperava muito o fim do amadorismo, o Botafogo com recursos para contratar, o Botafogo com recursos para pagar dívida, o Botafogo com recursos para se estruturar. Então algumas coisas passaram, mas não deveriam ter passado. Por isso eu digo o seguinte: lá atrás, eu mesmo aqui no canal poderia ter identificado, e não que isso fosse mudar alguma coisa, mas pelo menos aqui para o público, poderia ter identificado que o John Textor teria que ter colocado alguém de confiança para gerir o clube aqui no Brasil. E essa pessoa deveria monitorar o mercado em vários cenários também, para além de trazer profissionais competentes que já temos hoje, lidar com essas pessoas.
E lá atrás também, um CEO teria identificado se seria importante um CFO para cuidar das finanças do clube. Não pode ser como o John Textor diz, ele é centralizador. Então o Botafogo tem uma comissão técnica, e ainda nem entrei nesse mérito, tem analista de desempenho, analista de mercado, mas quem dá a última palavra é o John Textor. Quem libera a verba é o John Textor. E aqui eu junto o início do vídeo com o que falei a respeito de outros clubes. Se o Botafogo tomar atitudes importantes e corretas, tem tudo para ter um time mais ajustado e melhor até do que outras equipes que têm jogadores de qualidade, que têm dinheiro no futebol brasileiro. O John Textor pode contratar um CEO que entenda do contexto do futebol brasileiro, que consiga lidar com o interno e com o externo. O CEO pode contratar o CFO para lidar de maneira correta com a verba. Então a análise de desempenho vai ser potencializada, a análise de mercado vai ser potencializada e o John Textor vai participar de reuniões, mas com tudo pronto e mastigado para ele. Analista de desempenho observando o que é necessário, analista de mercado percebendo se os valores batem ou não, condizem ou não com aquilo que o Botafogo quer e precisa. Uma comissão técnica passando também informações diárias sobre aquilo que é necessário ou não para o time. Tudo isso reportado a alguém que cuida das finanças e tudo isso indo para o CEO, já de uma forma até mais mastigada, porque o CEO tem que lidar com vários setores de um clube ou de uma empresa, aliás, com todos os setores, e aí sim chega tudo ao John Textor. Mas será que o John Textor quer isso? Será que o Botafogo quer isso? A gestão quer isso? Isso é encurtar caminho. É o CEO observando atentamente os avanços com relação ao CT, os avanços sobre o estádio, os avanços sobre a equipe, os avanços na área comercial, na área de marketing, na área de comunicação. Enquanto tudo funciona, o John Textor tem o Botafogo, o Molenbeek brigando para subir na Bélgica, o Lyon, que é um clube importantíssimo na França, o Crystal Palace. No Lyon, o Textor comprou um percentual enorme das ações do clube e manteve o Jean-Michel Aulas como CEO, porque ele está lá há muito tempo. E o John não fica lidando diretamente ou centralizando ações no Lyon. Tem como o Botafogo se organizar fora de campo para chegar a um nível muito bacana em campo. E a gente entra no aspecto técnico do jogo. Mas essa parte técnica eu quero deixar até para depois. O Botafogo tem Copa do Brasil quarta-feira. Parece que até lá, pelo menos o Luiz Castro vai ser o treinador. A gente torce por uma vitória do Glorioso, mas o Botafogo pode fazer bem melhor do que está fazendo. E se fizer bem melhor do que está fazendo, pode fazer melhor de repente do que o Santos, o Corinthians, o Fluminense, o Vasco, o Cruzeiro, o Bahia, o Curitiba. Eu falei 7 times. Pode ser que faça melhor que esses times. E pode fazer melhor que outros também, que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem está no meio da tabela num campeonato tão equilibrado, pensa em G7, pensa em G6. Fazendo tudo certinho também dentro de campo, briga por Libertadores. Mas tem que agir. A ideia aqui não é fazer crítica sem embasamento, muito pelo contrário. É trabalhar uma visão mais abrangente em cima dos erros que estão acontecendo em adversários importantes e observando que no Botafogo tem como dar certo. E com um número interessante de profissionais capazes dentro do clube, não me parece tão difícil. É isso, galera. A qualquer momento eu volto, vou falar sobre o jogo de quarta-feira, já assistindo partidas do Brasiliense. O Botafogo tem como vencer, mas precisa ter muita atenção. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!